Ana Carolina, Fabiane, Ana Clara. Parabéns. A gravação foi iniciada. Muito obrigado, Hélio. Muito bom dia a todos. Hoje é 8 de março de 2023. Estamos dando início à sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. 8 de março, comemora-se hoje em várias partes do mundo o Dia Internacional da Mulher. Há pouco, nosso colega Bergamini, antes de iniciar a gravação, falou que Dia das Mulheres são todos os dias, realmente. Parabéns a vocês. Continuem nessa luta incansável das mulheres pela igualdade de direitos e pela conquista de novos espaços. A gente apoia isso, viu? Continuem lutando. Vamos lá. Nossa pauta de hoje, nós temos duas sustentações orais. Uma da General Motor e outra do Jaime Luiz da Silva, certo? Doutora Ana Carolina e doutora Ana Clara, quem quer começar? Situação ruim, né? Muito bem. Vamos começar pela... A Ana Clara chegou primeiro. Ah, é? É. Para mim, tanto faz, vocês sabem, posso começar. Doutora Ana Clara, deixa eu só confirmar aqui. Só um minutinho que está lento. Já começou lento hoje. Então, a Jaime Luiz da Silva é o autuado, relatora a doutora Fabiane. Doutora Ana Clara, basta um resumo da acusação? Perdão, doutor, cortou aqui, pode repetir. Basta um resumo da acusação? Doutora Fabiane, um resumo, por favor. Só resumo mesmo. Bom dia. Enquanto isso, eu vou registrando a sustentação oral. Eu vou ler a acusação. O auto de infração é relativo ao ITCMD. Deixou de pagar o ITCMD no valor de R$ 262.166,46 em 15 de 12 de 2016, conforme demonstrado, calculado a alíquota de 4% sobre uma base de cálculo de R$ 6.554.161,60. O montante devido decorre do recebimento a título de doação de cotas de capital social da empresa Artus Investimento e Participações Limitada. A doação foi declarada pelo contribuinte na segunda alteração contratual da empresa. O doador foi indicado como solidário no auto de infração. Foi produzida a declaração de doação extrajudicial e efetuados recolhimentos. O fisco não concordou com os valores atribuídos aos bens transmitidos, enviou 2 notificações no âmbito da Operação Váisias, solicitou esclarecimentos e documentos para que permitissem a correta apuração do montante doado. Face à omissão do autuado, foi lavrado o auto de infração. Esse é o resumo. Perfeito. Doutora Ana Clara, por favor. Bom dia a todos, em especial cumprimento os jogadores da terceira Câmara presentes. Sem mais delongas, o caso em tela se trata, então, da cobrança de TCMD pela doação de cotas da empresa Atos Investimentos de Luiz Silva para Jaime da Silva. A doação, de fato, ocorreu em 15 de dezembro de 2016, época em que o senhor Jaime realizou a declaração e o pagamento do ITCMD, levando em consideração o valor do acréscimo patrimonial sobre a empresa.
O fato gerador do ITCMD, nesse caso, ocorreu com a doação. E, em demonstração de boa-fé, no mesmo dia da assinatura da declaração de doação, o recorrente efetuou o recolhimento do tributo. Os cálculos foram realizados de forma correta com a aplicação da alíquota legal de 4% aqui no estado de São Paulo. Sendo assim, é evidente a nulidade do auto de infração inaugural. Ainda, caso Vossa Excelência assim não entenda, é importante destacar outro fato, usado de maneira equivocada na decisão recorrida na parte da fundamentação. A declaração da doação, que ocorreu em 15 de dezembro de 2016, foi levada a registro na JUSESP em março de 2017. O fisco vem requerendo o pagamento do ITCMD com base na época do registro da doação. Porém, conforme relatado, o registro ocorreu em março de 2017, mas o fisco está cobrando imposto com base no patrimônio líquido da empresa em dezembro de 2017. Ora, se a gente considerasse o fato gerador do imposto como a data de registro da doação, a cobrança do fisco permaneceria equivocada, vez que dessa forma o cálculo do ITCMD deveria ter por base o patrimônio líquido da empresa em março de 2017. Sendo assim, de forma subsidiária, requer-se que o cálculo do ITCMD seja refeito considerando o patrimônio líquido da empresa de março de 2017, que é diverso do patrimônio líquido da empresa em dezembro de 2017, como vem sendo cobrado pelo fisco. Ainda é importante ressaltar a abusividade da multa em cobro, a qual também requer sua diminuição de acordo com os patamares legais já fixados, inclusive pelo STF, em um juízo de abusividade. Nada mais, Excelência. Muito obrigado, doutora Ana Clara. Senhora relatora, algum questionamento à patrona? Não, nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutora Amara, algum questionamento? Não, obrigada. Muito obrigado. Doutor Bergamini? Nenhum. Muito obrigado. Doutor Marcos, representação fiscal? Tem questionamento, senhor. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamento. Doutora Fabiane, vamos ao voto? Sim, eu voto. Bom, o auto de infração foi julgado procedente em decisão de primeira instância. O autuado e o solidário apresentaram conjuntamente o recurso ordinário. A alegação preliminar de inconstitucionalidade da multa por entender confiscatória. E quanto ao mérito, as alegações são inexistência da infração, pois o pagamento do ITCMD devido teria sido realizado na data da doação, que estaria incorreto o valor calculado pela fiscalização, pois, no entender dos recorrentes, o ITCMD deveria tomar como base o valor do fato gerador, dezembro de 2016, ou, subsidiariamente, o valor do patrimônio líquido do quando do registro na JUSESP, em março de 2017, e não o valor do balanço patrimonial anual de 2017, como constou no cálculo do auto de infração, e mais uma alegação relativa ao valor patrimonial das cotas sociais e não o valor de mercado. Nas contrarrazões da representação fiscal, foi pedido o não provimento do recurso ordinário. No auto de infração, há as informações de que a declaração foi declarada na segunda alteração contratual, a data da doação é dezembro de 2016, foram enviadas as correspondências ao autuado no âmbito da Operação Várzeas, solicitando os esclarecimentos que não foram respondidos, e a informação no auto de infração de que, embora a doação tenha ocorrido em 15 de 12 de 2016, o registro da alteração ocorreu em março de 2017, e esse fato fez com que o valor dos bens integralizados somente figurasse no balanço patrimonial da empresa no exercício de 2017, o balanço anual. A fiscalização informa que comparou os valores dos exercícios anteriores, elaborou os demonstrativos de folhas 1 a 3, com a correta avaliação dos bens apresentados para a integralização do capital da empresa. E chegou ao valor efetivamente doado, e com relação ao pagamento que foi feito da celebração do contrato em dezembro de 2016, foi considerado no auto de infração esse pagamento, e mais uma informação é que a doação foi efetuada com reserva de usufruto
então, por força do artigo 31, inciso 2, a linha C e o parágrafo 3º do regulamento do ITCMD, o valor que está sendo exigido no auto de infração se refere à transmissão da nua propriedade, por causa da reserva de usufruto. Eu menciono no voto os documentos juntados. Bom, inicialmente, quanto à alegação preliminar da inconstitucionalidade da multa, que seria confiscatória, pelo artigo 28 da Lei 13.457, eu afasto essa alegação. A cobrança está fundamentada na lei do ITCMD, que é a Lei 10.705 de 2000, e não pode ser afastada. Quanto à solidariedade, a diretoria da representação fiscal observou no parecer que, em momento algum, das razões apresentadas no recurso ordinário ou na defesa, se questionou a solidariedade do que foi apontado como solidário no auto de infração, então não tem alegação relativa à solidariedade. Passando para o mérito da autuação, eu lembro que o auto de infração foi lavrado no plano de trabalho da Operação Várzea, que foi mencionado pela fiscalização. As folhas 12 e 13 constam as notificações que o autuado não atendeu. Quanto às alegações, quanto ao mérito, eu também não acato. A doação foi em dezembro de 2016, mas como foi informado pelo autuante na manifestação fiscal, o valor somente no balanço patrimonial de 2017 foi que foi possível verificar a ocorrência dessa doação. Quanto à afirmação de que teria realizado o pagamento, eu cito que consta no auto de infração que houve um recolhimento que já foi considerado, e o demonstrativo de folhas 43, elaborado pela fiscalização, também menciona já esse pagamento. Quanto à alegação da data da ocorrência do fato gerador ser dezembro de 2016 e o valor ser relativo ao patrimônio, ao balanço patrimonial de 2017, eu transcrevo a observação do autuante, as folhas 1 e 2, e ele menciona que, conforme documentos de folhas 19 a 34, a segunda alteração e consolidação do contrato social da empresa, atos de investimentos e participações, o registro da alteração no órgão competente ocorreu somente em março de 2017. Com esta alteração, previu o ingresso do sócio, Luiz Antônio da Silva, com significativa integralização capital e concomitante doação de sua participação societária aos demais sócios. Conclui-se que o montante doado não poderia fazer parte do balanço patrimonial de 2016, ainda que o fato gerador tenha se iniciado naquele exercício. Sendo assim, configura-se a ocorrência do fato gerador pendente, cuja concretização da hipótese de incidência somente ocorreu com a constituição definitiva da situação jurídica, o registro da alteração contratual no órgão competente e consequente integralização do respectivo capital social. Menciona os artigos 105, 116, inciso 2 do CTN, informa que adotou o demonstrativo contábil, obteve a correta apuração do montante doado no balanço patrimonial de 2017, em obediência ao parágrafo 1º do artigo 15 da Lei do ITCMD 10.705 de 2000, realizando a conversão da UFESP. Então, quanto ao argumento de que o cálculo deveria ser feito no valor de março de 2017, o fiscal informa que, de fato, só foi verificado no balanço patrimonial, então ele adotou aquele valor. Por fim, quanto à questão do valor de mercado, também transcrevo as observações. No caso da diretoria da representação fiscal em contra-razões, as folhas 353 e 359, adoto também como razão de decidir, informando que o fisco apurou o valor real das cotas, considerando a integralização. Primeiro notificou, no âmbito da Operação Várzea, tendo em vista a inércia, foi lavrado o auto de infração, e a representação fiscal também traz algumas ponderações sobre as provas dos autos. E conclui que, diante da inexistência de quaisquer documentos aptos a comprovar qualquer equívoco nos cálculos efetuados pelo fisco, não há que se falar em prejuízo, irregularidade ou nulidade nos procedimentos que culminaram no lançamento de ofício, que o ITCMD foi exigido nos termos da legislação. Por fim, o meu voto é pelo não provimento do recurso ordinário.
Ok, muito obrigado, doutora Fabiane. Em discussão, doutora Mara. Eu queria fazer umas perguntas para a Fabiana, só para poder saber das provas que foram juntadas. Por acaso, houve a juntada de um balanço, um balancete especial, na data de março de 2017? Foi juntado? Tá no mudo. Doutora Fabiane, microfone. Sim, no meu voto, né, como eu resumi, eu não mencionei, mas no item... O item de voto que eu mencionei. Foi, inclusive, isso que motivou a autuação. Sim, no item 6 do voto. Não o balanço patrimonial de 2017. Um balancete especial levantado para a data de março de 2017, onde já existiria a integralização. Deveria existir a integralização. Se não existiu a integralização nesse balancete, então ele não pode ser considerado. Mas se existiu a integralização, porque eu não estou falando de 2016, eu estou falando de balancete 2017. especial Do primeiro trimestre. apresentado com o fim de 2016, março de 2017, quando houve a integralização. O que foi juntado foi o balanço patrimonial, folhas 35 a 39, o balanço 2016, 2017, e demonstração do resultado do exercício, folhas 36, 38 e 40. Nós temos o balanço. Posso perguntar para a advogada, porque ela está entendendo a minha pergunta. Se ela juntou esse documento, aonde está? Nós temos o balanço de março de 2017, doutora. Eu só tenho que entrar no sistema para ver direito qual folha que está, porque eu não tenho de cabeça, tem que olhar aqui. Tá, porque eu entendo o seguinte, se não houve a informação do balancete especial juntado na época da integralização do capital, que foi março de 2017, quando houve efetivamente a doação, porque eu entendo que, embora tenha sido feita em 2016, ela se concretizou em 2017, porque para ser admitido que fosse 2016, ela teria que ter sido registrada em 30 dias. Não tendo sido registrada em 30 dias, então considera-se a data do registro na JuSesp. Ok? Então, se foi março de 2017, ela deveria, para pleitear que o valor patrimonial das cotas fosse março de 2017, ela deveria ter levantado um balanço especial para essa finalidade em março de 2017, onde constassem efetivamente o valor patrimonial das cotas já com a integralização dos bens. Se isso foi feito, eu entendo que o valor a ser adotado é março de 2017, porque existe prova e existe a possibilidade de se fazer o cálculo em cima de março de 2017. Se não há essa prova, então o fiscal tem como, e se não há, vamos dizer assim, variação entre dezembro de 2017 com março de 2017, não tem prejuízo nenhum, tá? Mas se as cotas patrimoniais foram definidas, se existe um balanço especial levantado para essa finalidade, em março de 2017, eu entendo que tem que ser usado essa prova. Fala, Batal. A senhora está levantando questões basicamente fáticas, importantes, e trazendo também os reflexos jurídicos. A senhora não quer pedir vista desse processo? Peço vista, sim. Eu acho que é melhor. Não, eu só queria saber da patrona, porque se não tem a prova, eu não vou pedir vista. Entendeu? É só isso. Nós juntamos o balancete de março de 2017, doutora. Tá, então eu vou pedir vista por conta... Dá licença. Doutora Dá Marta. licença. Pois não. Pela ordem. Só um minutinho, doutor Marcos. Doutora Ana Clara, a senhora sabe dizer onde está nos autos? Não sei se é isso que o doutor Marcos iria falar. Isso, também. Posso entrar aqui no empate rapidinho? Eu já acho para vocês, gente. De cabeça eu não vou ter. Se o doutor Marcos tiver essa informação, já facilita. Pois não. Então, esse tema foi abordado aqui em nosso parecer, nas folhas 3, 5, 7. E esses balancetes estão carreados aos autos das folhas 182 a 183.
nós nos manifestamos contrariamente a ele, assim como o fiscal atuante também. Então, nos itens 57 e 58 do nosso parecer, a gente se manifesta aqui contrariamente à utilização desse balancete, e expomos as razões. Tá, Uhum. Tá? perfeito. Então, eu já pedi vista, viu, Muito, Belmano? muito Tá. obrigado, doutor Marcos. Então, pediu vista. Tudo bem, eu vou conceder vista, doutora Fabiane, para a doutora Mara, porque ela analisa isso, ela traz o posicionamento dela, só melhora a nossa decisão. Tudo bem? Então, vista concedida. Então, com isso encerramos o julgamento. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia. Doutora, deixa eu ver se eu volto. Tá. Porque o Bom sistema, dia. às vezes, ele trava, e tem a ver também com a minha internet, com a minha banda larga. Mas consegui sim. Foi concedido via doutora Mara, ela deve retornar isso bem rápido, né, doutora Mara? Sim, sim, sim. Tudo O bem? mais rápido possível. Muito obrigado, doutora Ana Clara, muito obrigado também. Tenha um bom dia. Bom dia para todos vocês. Feliz Dia das Mulheres para as mulheres presentes. Tchau, tchau. Obrigada. Muito Bom obrigado, dia. a senhora também. Igualmente. Agora o próximo, General Motors, certo? Doutora Mara é a Relatora. relatora. Vamos lá. Junto à doutora Ana Carolina, se basta um resumo das acusações. Sim. Doutora Mara, só o resumo mesmo. Tá, você pode abrir para eu editar o voto? Eu só estou registrando a sustentação oral. Tá. A senhora já consegue fazer. Só um minuto. Muito bem. A doutora Mara já pode apresentar o voto. Eu só vou ler aqui, só o resumo. Resuminho, isso. Então, trata-se de autuação lavrada em razão de a hora recorrente ter supostamente deixado de recolher o ICMS-ST quando da realização de operações interestaduais de venda direta a consumidores finais de mercadorias fabricadas pelo estabelecimento autuado, entregues na unidade federada onde situado o estabelecimento concessionário responsável pela entrega do veículo ao adquirente nos termos definidos pelo convênio ICMS 51 de 2000, no período de janeiro a dezembro de 2017. Essa é basicamente a autuação. Muito obrigado, doutora Mara. Doutora Ana Carolina, fique à vontade. Obrigada, muito bom dia a todos, senhor presidente, senhora relatora, demais conselheiros e conselheiras. A presente autuação, o presente auto de infração ele foi lavrado porque a fiscalização entendeu que a recorrente ela teria deixado de recolher o ICMS-ST quando da realização de operações interestaduais de venda diretas a consumidores finais de mercadorias que foram fabricadas pelo estabelecimento da recorrente, as quais foram entregues nos estados onde localizados as concessionárias envolvidas nessas operações, que fariam a entrega posterior aos adquirentes, nos termos do convênio 51. A fiscalização entendeu que a recorrente ela não teria efetuado o recolhimento em favor do Estado de São Paulo, considerando que o faturamento dessas notas fiscais ele foi feito para pessoas jurídicas localizadas nesse mesmo Estado. Contudo, nesse caso, eu vou ser bem objetiva. O importante aqui é destacar que a entrega física e principalmente a concessionária envolvida na entrega desses veículos aos consumidores finais, elas estão localizadas em outras unidades da federação, distintas. Então, entendemos que para essas unidades, sim, é que deve ser recolhida a parcela do ICMS-ST dentro da sistemática do convênio 51. É isso que preceitua o convênio 51, que preceitua expressamente que a parcela do recolhimento deve ser feita para as unidades no qual as concessionárias estão localizadas, que é onde ocorre a circulação física, dessas mercadorias. É importante destacar também que nessa autuação existem diversas operações que foram objeto de contrato de arrendamento mercantil, firmado com instituições financeiras
localizadas no estado de São Paulo. Contudo, os arrendatários, eles são situados em outras unidades da federação. Então, entendemos que esses são os reais destinatários dessas mercadorias e, de acordo com o entendimento já explicitado anteriormente, na mesma linha, entendemos que essa parcela do ICMS-ST deve ser recolhida no estado onde estão os arrendatários. Para firmar toda essa argumentação, nós apresentamos 2 julgados do STJ, nos quais, em casos análogos, mas são ali relacionados ao IPTU, no qual o STJ entende que o sujeito passivo da obrigação tributária é o devedor fiduciário, no caso, o arrendatário, pois ele é que seria o possuidor do bem. Então, nós pugnamos ali nesse item da nossa defesa, que seja reconhecido que essa parcela do ICMS deve ser destinada aos estados onde ocorreu a entrega física dos veículos, ou onde estão localizados ali as concessionárias envolvidas nos termos do convênio 51. Por fim, eu gostaria de mencionar também que tem diversas operações elencadas ali nessa autuação, que elas não ampararam a circulação de qualquer mercadorias, elas foram objeto de cancelamento. A recorrente tem ciência que no estado de São Paulo existe um procedimento específico para fazer esse cancelamento, mas a realidade é que essas operações elas não ampararam qualquer circulação de mercadorias, elas não produziram seus efeitos legais e jurídicos, de modo que entendemos que o seu procedimento foi acertado, e pugnamos para que essas operações sejam retiradas do lançamento e, caso seja entendido pela manutenção delas, que seja pelo menos retirada a cobrança do imposto e seja mantida a cobrança somente da multa pela falta de realização ali do procedimento formal. Bom, era isso. A recorrente pugna pela procedência do seu recurso ordinário, de forma que pretende que o auto de infração seja integralmente cancelado. Agradeço pela atenção de todos e estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Senhora relatora, algum questionamento? Não, nenhum. Nenhum, muito obrigado. Doutora Fabiane, algum questionamento? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Bergamini? Nada a comentar. Muito obrigado. Doutor Marcos, representação fiscal? Nenhum questionamento, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marcos. Doutora Amara, o senhor já registrou o voto? Já. A doutora Fabiane, ela já havia sinalizado com pedido de vista. Eu acho que a matéria comporta isso, então eu vou conceder a vista, e aí a senhora lê o voto quando eu retornar a vista. Já lê o voto e a vista junto, eu acho que facilita. Perfeito. Só para cientificar a doutora Ana Carolina do que eu estava julgando, é só para dizer que eu estava dando provimento ao recurso, tá? Só para ela saber. Sim, sim. Muito obrigado, doutora Mara. Vista concedida, doutora Fabiane. E com isso encerramos o julgamento. Doutora Ana Carolina, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, feliz Dia Internacional das Mulheres. Continue lutando. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Um feliz Dia das Mulheres aqui para as mulheres presentes, e agradeço e eu aguardo aí o retorno da inclusão em pauta. Obrigada e tenham um ótimo dia a todos. Muito obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Bom, agora vamos Lenca, doutor Bergamini. Só um minuto que eu vou abrir o... Doutor Bergamini, fique à vontade. Doutor Bergamini, tem 2 sinalizações de vista, tanto a doutora Fabiane como do Marcos da representação, doutor Marcos da representação fiscal. Então, eu vou sugerir para a gente dinamizar a sessão, que o senhor registre o seu voto. A senhora enviou para a gente ontem. E aí eu já concedo as vistas. No retorno, a gente discute. Tá bom.
Registrada. Perfeito. Vamos pedir, podem solicitar vista. Doutora Fabiane, está frisando a sua câmera. Só um minutinho que eu acho que piscou aqui. Uhum. Eu não estou conseguindo abrir de novo, deu um erro, estou tentando voltar. Ainda bem que não sou só eu que estou ruim. Aliás, é só o meu computador. Consegui. Ok. Concedida a vista para a doutora Fabiane e para o doutor Marcos da representação fiscal. Encerrando o julgamento também. O último é Artec Pisos, eu sou o relator. Muito bem, aqui são 3 acusações de crédito indevido decorrente de documento inábil. Não há comprovação de boa-fé, como vocês já receberam voto semana passada, não há comprovação de boa-fé, então eu estou negando provimento ao recurso. Em discussão, doutora Mara. Acompanho. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Acompanho. Muito obrigado. Doutor Bergamini. Também acompanho. Muito obrigado. Doutor Marcos Sakuma. Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 8 de março de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Doutor Hélio, por favor, podemos encerrar a live.